A chuva caía como um véu de lágrimas sobre o cais da ribeira, mas não era a água do céu que embebava o rosto de Mariana. Ela apertava o telemóvel com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos, como se pudesse esmagar a mensagem que acabara de ler. Ouvi dizer que a Sofia tem um namorado. Alguém a viu com um tipo no café da Baixa. Cuidado, miúda. O coração dela, que batia ao ritmo das gaivotas sobre o Douro, parou por um instante. Traição? Depois de tudo? O rio, outrora cúmplice das suas confidências sussurradas nas noites de verão, agora parecia rir dela, com as suas águas turvas e imprevisíveis. Mariana largou o telemóvel no chão molhado e correu, os saltos das sapatilhas chapinhando nas poças, em direção ao armazém onde Sofia esperava para a reunião que mudaria o destino da sua pequena empresa de vinhos artesanais. Mas como confiar agora? Como olhar nos olhos daquela mulher que era o sol de Porto para ela, se o mundo conspirava para roubar-lhes o equilíbrio frágil que construíam há anos? Porto acordava devagar naquela manhã de outubro, com o nevoeiro do Douro a envolver as ruas de paralelepípedos como um abraço relutante. As casas de azulejos azuis e brancos da ribeira piscavam sonolentas, enquanto o cheiro de pastéis de nata frescos se misturava ao sal do Atlântico distante. Mariana Azevedo, com os seus 32 anos e uma determinação forjada nas vinhas do Douro Superior, caminhava pela Rua da Reboleira com um casaco de lã apertado contra o peito. O seu cabelo castanho escuro, ondulado como as colinas de uva que herdara do avô, balançava ao vento e os olhos castanhos, profundos como o vinho tinto que produziam, varriam a paisagem com uma mistura de orgulho e ansiedade. A empresa Vinhais do Norte era o sonho dela e de Sofia, duas mulheres que, contra todas as probabilidades de um Portugal ainda marcado por tradições machistas, haviam transformado um antigo armazém em adega num negócio próspero. Exportavam para Lisboa, para Brasil, até para os Estados Unidos. Mas o segredo que as unia ia além dos contratos e das provas de vinho, um amor que florescia em olhares trocados durante as colheitas, em toques acidentais nas garrafas de vidro, em noites passadas a debater rótulos sob o luar de Gaia. Sofia Mendes, aos 30 anos, era o contraponto perfeito. Alta e esguia, com caracóis ruivos que capturavam a luz como folhas de outono, e sardas que salpicavam o nariz como estrelas num céu de verão, ela viera de uma família de pescadores de Matosinhos. O seu riso era como o fado de Amália Rodrigues, melancólico e arrebatador, capaz de encher uma sala ou partir um coração. Sofia gerenciava as contas, os contactos internacionais, com uma astúcia que mascarava a vulnerabilidade que só Mariana conhecia. Elas se conheceram há 5 anos, numa feira de vinhos na Alfândega, onde Sofia derrubara acidentalmente uma prateleira de garrafas e Mariana, em vez de repreendê-la, rira e dissera: se o vinho se quebra, é sinal de boa sorte. Vamos beber o que sobrou juntas. Daquele dia em diante, o destino de ser as suas vidas como as rendas de Viana do Castelo, delicadas, entrelaçadas, resistentes. Mas naquela manhã o equilíbrio abalou. Mariana chegara ao armazém cedo, o ar carregado do aroma terroso de madeira envelhecida e uvas fermentando em cubas de carvalho. O espaço era um labirinto de barris empilhados, rótulos antigos colados nas paredes como memórias, e uma janela grande que dava para o rio, onde barcos rabelos balançavam preguiçosamente. Ela preparava a apresentação para o investidor lisboeta que chegaria na semana seguinte, um homem conservador, de fato cinzento e olhares céticos, que via as mulheres nos negócios como uma curiosidade exótica. Temos de ser impecáveis, murmurara Sofia na véspera, enquanto elas partilhavam um copo de vinho do Porto Tawny, os joelhos roçando debaixo da mesa de carvalho. Impecáveis e irresistíveis, respondera Mariana, com um sorriso que prometia mais do que palavras. Agora, sozinha, Mariana espalhava papéis sobre a mesa comprida, mas a mente vagava. Lembrava-se da primeira vez que Sofia confessara o medo, numa noite chuvosa, após uma colheita exaustiva. A minha mãe ainda reza para que eu encontre um bom rapaz. Como se o amor fosse uma receita de bacalhau à Brás.
Elas riram, mas o riso escondeu lágrimas. Em Porto, a sociedade progredia devagar. O casamento igualitário era lei desde 2010, mas os olhares nas feiras, os sussurros nas tabernas, ainda cortavam como facas afiadas. Por isso, mantinham o negócio como escudo, parceiras de negócios, amigas inseparáveis, nada mais aos olhos do mundo. O amor, esse, era o vinho envelhecido na alma, sorvido em segredo. O som da porta a ranger trouxe Mariana de volta. Sofia entrou, sacudindo o guarda-chuva, com um bule de café na mão e um sorriso que iluminava o armazém sombrio. Bom dia, minha rainha das vinhas. Trouxe o melhor do café do Majestic, forte como o teu temperamento. Ela aproximou-se, depositando um beijo leve na face de Mariana, um gesto que, para o mundo, era afetuoso, mas para elas, era faísca. Mariana sentiu o calor subir, mas o telemóvel vibrou no bolso, recordando a mensagem traiçoeira. Ela hesitou, o sorriso congelando nos lábios. Estás bem? Pareces um fantasma do Douro. Sofia franziu o sobrolho, os olhos verdes perscrutando como se pudessem ler os segredos do vinho. Mariana engoliu em seco, forçando a normalidade. Só cansada. Vamos à apresentação? Elas sentaram-se, Sofia abrindo o portátil, os dedos ágeis dançando sobre as teclas. Falavam de números, 20% de crescimento nas exportações, novas parcerias com enólogos do Alentejo, mas Mariana mal ouvia. A mensagem ecoava, namorado. Imaginava Sofia no café da Baixa, rindo com um homem de mãos fortes, daqueles que as tias aprovavam. Ciúme? Não, pânico. Se Sofia quisesse aquilo, uma vida normal, o que restaria delas? A manhã avançou em reuniões simuladas, risos forçados e toques que duravam um segundo a mais. Ao meio-dia, decidiram almoçar no Mercador, um restaurante escondido na Rua do Ouro, com vistas para a Torre dos Clérigos. O ar estava carregado de azeite e alho, e o vinho branco gelado chegava em jarros de barro. Lembra-te da primeira prova que fizemos juntas? Tu engasgaste-te com tanino e eu tive de te dar palmadas nas costas como uma avó. Sofia ria, os caracóis balançando. Mariana sorria, mas o peito apertava. Sofia. Ouvi uma coisa. Sobre ti. Um namorado? O silêncio caiu como a chuva da véspera. Sofia parou, o garfo no ar, os olhos arregalados. O quê? Quem disse isso? A voz dela, normalmente melodiosa, rachou como vidro fino. Mariana mostrou a mensagem, as palavras cruas no ecrã iluminado. Sofia leu, o rosto empalidecendo. É mentira. Um rumor idiota de uma das funcionárias da adega em Gaia. Ela viu-me falar com o meu primo, o João, que veio de Lisboa, e inventou. Mariana, por favor. Mas Mariana já se levantava, a cadeira raspando o chão de pedra. Preciso de ar. Saiu, deixando Sofia com o almoço intocado, o coração partido como um barril rachado. As ruas de Porto engoliram Mariana, assecam as suas gárgulas julgadoras, a livraria Lel com livros que prometiam finais felizes, mas entregavam realidades amargas. Ela caminhou até à ponte de Dom Luís I, o ferro negro estendendo-se sobre o Douro como uma ponte para o abismo. Ali, encostada à grade, deixou as lágrimas misturarem-se ao vento. Não era só rumor, era o medo de perder Sofia para um mundo que as separava. De volta ao armazém, encontrou Sofia à espera, os olhos vermelhos, um copo de vinho na mão. Fala comigo. Não fujas. Mariana sentou-se, exausta. Eu confio em ti. Mas e se for verdade? E se quiseres algo diferente?
Sofia estendeu a mão, tocando a dela com delicadeza. O diferente sou eu, contigo. Sempre fui. A conversa esticou-se pela tarde, palavras como uvas esmagadas liberando sumo amargo e doce. Revelaram medos, o da família de Sofia, que sonhava com netos, o da de Mariana, que via o negócio como herança, não como prisão. Mas o rumor plantara dúvida, uma semente venenosa que crescia. Decidiram ignorá-lo, focar no investidor. No entanto, à noite, sozinhas no apartamento de Mariana na Foz do Douro, com o mar a rugir lá fora, o toque das mãos tornou-se mais urgente, mais desesperado. Não era paixão carnal, mas a ânsia de reconexão, de selar promessas com beijos suaves e sussurros de perdão. Porto dormia, mas o seu amor velava, frágil como uma taça de cristal. Dias se passaram em frenesim. A colheita aproximava-se, e as vinhas chamavam. Subiram ao Douro num jipe antigo, o carro sacolejando pelas estradas sinuosas ladeadas de socalcos verdejantes. O ar cheirava a terra úmida e folhas maduras, e o sol poente tingia as uvas de púrpura. Trabalhadoras, mulheres fortes de lenços na cabeça, como as avós das lendas, colhiam cestas cheias, cantando ranchos tradicionais que ecoavam nas encostas. Sofia e Mariana juntaram-se, as mãos sujas de suco, os corpos roçando no labor. Isto é nossa raiz, disse Sofia, limpando suor da testa. Como nós. Mariana assentiu, mas o rumor sussurrava ainda, um eco distante. De regresso a Porto, o investidor chegou. Senhor Almeida, um homem de 50 anos com bigode grisalho e sotaque lisboeta cortante, inspecionou o armazém com olhos de falcão. Duas senhoras no mundo dos vinhos? Impressionante. Mas e a estabilidade? Ouvi rumores. O coração de Mariana gelou. Rumores? Ele sorriu, paternalista. Nada demais. Só que uma de vós tem. Distrações pessoais. Sofia corou, mas manteve a compostura, guiando pela prova de vinhos, o Ruby jovem e vibrante, o Tawny envelhecido e sábio. Almeida provou, assentiu. Bom produto. Mas preciso de garantias. Sem dramas. A reunião acabou com um aperto de mãos promissor, mas o dano estava feito. Naquela noite, no São João del Rei, um fado clube escondido na Baixa, elas afogaram as mágoas em canções de saudade. Uma fadista de vestido negro cantava estranha forma de vida, e Sofia chorou baixinho, a cabeça no ombro de Mariana. Ele sabe. O rumor espalhou-se. Mariana apertou-a contra si. Vamos combatê-lo. Juntas? Mas no fundo a dúvida roía, e se o mundo as quebrasse antes? O outono em Porto era uma sinfonia de cores, as folhas dos plátanos na Avenida dos Aliados a cair como confetes dourados, o cheiro de castanhas assadas nas ruas laterais misturando-se ao perfume de jasmins tardios. Mariana e Sofia mergulharam no trabalho como quem se afasta de um precipício, mas o rumor, esse fantasma invisível, seguia-as como a névoa do rio. Na adega, as funcionárias cochichavam a Ana, a rapariga de Gaia com língua afiada, espalhar a história como vinho derramado. Via Sofia com um homem no café. Devem ser mais do que primos. As palavras chegavam aos ouvidos de Mariana através de olhares desviados, pausas constrangidas nas pausas para o almoço. Ela confrontou Ana numa manhã cinzenta, o armazém e quando com o gotejar de uma torneira avariada. Porquê? Por que inventar isso? Ana, com os seus 25 anos e olhos de quem vira demais na vida fabril, encolheu os ombros. Não inventei. Vi-os a rir, de mãos dadas quase. Pensei que devias saber, para o bem do negócio. Mãos dadas? Mariana sentiu o estômago revirar.
Sofia jurara ser o primo, mas a semente da dúvida brotava raízes. Confrontou Sofia à hora de almoço, no pátio interior onde secavam as rolhas de cortiça. Diz-me a verdade. O João é só família? Sofia parou, o pão de milho na mão, os olhos enchendo-se de lágrimas. É o meu primo, Mariana. Filho da tia Emília. Veio pedir conselho sobre um divórcio, a mulher dele deixou por outra mulher, ironia do destino. Rimos da tristeza dele, mas foi isso. Por que duvidar agora? A voz de Sofia tremia e Mariana viu o ferimento, não só o dela, mas o de ambas. Porque o mundo quer que duvidemos. Porque eu tenho medo de te perder para algo que pareça aceitável. Elas abraçaram-se ali, no pátio sombreado, o sol filtrando através das videiras trepadoras. Mas o abraço era tenso, como um barril prestes a rebentar. Decidiram investigar, marcaram um café com o primo João, num terraço com vista para o Palácio da Bolsa. Ele chegou, um homem magro de 35 anos com barba rala e olhos cansados, vestindo um casaco de tweed que cheirava a Lisboa chuvosa. Sofia falou de ti, Mariana. A parceira que a faz brilhar. Ele sorriu, mas Mariana viu a dor recente. O divórcio fora um escândalo na família, a ex-mulher assumindo abertamente a sua orientação em plena missa de domingo. Eu e a Sofia? Só família, esclareceu ele, bebendo o galão. Ela foi a primeira a saber do meu desastre. Aconselhou-me a ser honesto, como ela é. As palavras aliviavam, mas não curavam. Mariana agradeceu, mas no caminho de volta, o silêncio entre elas era pesado como névoa. Vês? Nada, disse Sofia, mas a confiança rachara, uma fenda fina no vidro da taça. A semana trouxe o Festival das Vindimas ao Douro e elas viajaram para Pinhão, onde as encostas se vestiam de festa. Barris rolavam pelas ruas, ranchos de mulheres em trajes regionais dançavam ao som de concertinas e o vinho corria livre como o rio. Mariana e Sofia montaram um stand provando o seu colheita de 2020, um vinho de notas da Maixa e chocolate, envelhecido com paciência. Turistas de todo o mundo enchiam o ar com sotaques variados, mas os olhares locais eram os que cortavam. Tias de lenços bordados, avos com boinas, murmurando sobre essas duas que vivem juntas sem maridos. Uma senhora idosa, com rugas como mapas das vinhas, aproximou-se do stand. Bom vinho, minhas meninas. Mas e os homens? Não pensam em casar? Sofia sorriu, educada. O nosso casamento é com o vinho, de rosa. A mulher riu, mas o riso escondeu julgamento. Na noite do festival, um baile improvisado no largo da igreja. Lanternas de papel penduradas nas árvores, o ar vibrando com violas e vozes roucas cantando ao mira de ar. Sofia puxou Mariana para a dança, os corpos movendo-se em ritmo lento, como se o mundo parasse. Dança comigo como se não houvesse rumores, sussurrou Sofia, a mão na cintura dela. Mariana rendeu-se, o vestido florido rodopiando, o coração acelerando ao som da melodia. Por um momento, eram só elas, duas almas entrelaçadas na tapeçaria de Portugal, onde o fado e a alegria se misturam como vinho e água. Mas um homem se aproximou, o João, surpreendendo-as com um abraço efusivo. Prima! E a famosa Mariana. O gesto inocente, mas visto de longe, alimentou o fogo. No dia seguinte, o rumor renasceu, vias com ele no baile. Definitivamente, algo aí. De volta a Porto, o investidor ligou. Senhor Azevedo, adorei o vinho, mas ouvi complicações pessoais. Nada contra, mas os meus acionistas são tradicionais. Precisamos de estabilidade. O tom era polido, mas o golpe certeiro.
Mariana desligou o telemóvel escorregando das mãos. Correu para Sofia, encontrando-a na varanda do armazém, fumando um cigarro, vício raro, só para noites de crise. Ele vai recuar. Por causa disto. Lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia. Então, o que fazemos? Negamos? Fingimos namorados falsos? A ideia era amarga, como vinho azedo. Mariana abanou a cabeça. Não. Enfrentamos. Decidiram uma estratégia ousada, uma entrevista no jornal local, O Porto, onde contariam a sua história, não toda, mas o suficiente para humanizar. Duas mulheres que constroem sonhos no Douro. O jornalista, um jovem de barba e pesteira e olhos curiosos, veio ao armazém numa tarde de sol fraco. Sentaram-se à mesa de provas, garrafas abertas como confissões. O que és uné? Perguntou ele. Sofia olhou para Mariana, um sorriso tímido. Confiança. E um amor pelo que fazemos. As palavras pairaram, carregadas. O artigo saiu dias depois, Vinhais do Norte, o poder das mulheres no vinho português. Elogios, mas também comentários online, bonitas, mas sem homens. Que pena. O rumor persistia, mutando, a Mariana está com ciúmes porque a Sofia tem um amante. A tensão culminou numa noite de tempestade. O vento levava pelas ruas da Baixa, as ondas do Douro batendo contra os cais como punhos furiosos. Mariana e Sofia discutiram no apartamento na Foz, pratos batendo na mesa, palavras afiadas como facas de cozinha. Tu acreditas nisto tudo? Como se eu te traísse, gritou Sofia, os caracóis desgrenhados. Mariana rebateu, e tu? Ignoras, como se não doesse. A porta bateu, Sofia saindo para a chuva, deixando Mariana sozinha com o eco da sua voz. Horas depois, um telefonema, Sofia, num bar de fada em Vila Nova de Gaia, bêbada de vinho e saudade. Vem buscar-me. Não aguento mais fingir. Mariana dirigiu pela ponte na tormenta, o para-brisas embaçado como os seus olhos. Encontrou Sofia curvada sobre o balcão, cantando baixinho um fado de perda. Levou-a para casa, despindo o casaco molhado, enrolando-a em cobertores como uma criança. Perdão, murmurou Sofia, a cabeça no peito dela. Eu amo-te. Não o João, não o mundo. Só tu? Mariana chorou então, o corpo tremendo. Eu sei. Mas o medo. É como o Douro, imprevisível. Dormiram enroscadas, o mar ao fundo cantando uma trégua. Mas o amanhecer trouxe mais, a Ana renunciou, deixando uma carta. Sinto-me culpada. O rumor era inveja, queria o teu lugar, Sofia. Perdão-me. A traição revelada, pequena mas cortante, como uma espinha na uva. Elas perdoaram, contratando uma nova ajudante, uma rapariga de Trás-os-Montes, forte e silenciosa. O negócio prosseguiu, mas o investidor? Recusou, citando incertezas de mercado. Um golpe, mas não fatal. Encontraram outro, uma enóloga de Coimbra, mulher como elas, que viu além dos rumores. Inverno instalou-se em Porto como um manto de jailos negros, o ar cortante carregado de promessas de Natal e o cheiro de lenha queimando nas lareiras das casas antigas. As luzes da Rua das Flores piscavam alegres, mas para Mariana e Sofia, a festividade era uma máscara frágil. O rumor, agora desmascarado como inveja de Ana, deixara cicatrizes, não profundas, mas visíveis, como veias num folha de parra. Elas redobraram esforços no negócio, expandindo para turismo enológico, visitas guiadas às vinhas, provas harmonizadas com queijos da Serra da Estrela.
Vamos mostrar ao mundo quem somos, disse Sofia numa manhã nevosa, enquanto embrulhavam garrafas em papel de seda para envios de Natal. As visitas começaram tímidas, casais de Bilbao, famílias de Porto Alegre, um grupo de estudantes de Enologia de Lisboa. Mariana guiava com paixão, contando histórias do avô, que plantara as primeiras vides após a Grande Guerra, misturando o vinho com lendas de sereias do Douro. Sofia complementava com toques pessoais. Este tawny tem o sabor da saudade, doce, mas com um fundo de ausência. Os visitantes encantavam-se, deixando avaliações 5 estrelas no TripAdvisor, 2 mulheres incríveis, num lugar mágico. Mas nem tudo era rosas. Um casal conservador de Évora resmungou: bom vinho, mas deviam sorrir mais. Parecem complicadas. As palavras ecoavam o rumor e naquela noite, no jantar de família de Mariana, uma mesa longa na casa da mãe em Sedufeita, com bacalhau a gomos de sá e conversas altas, o passado ressurgiu. A mãe de Mariana, D. Isabel, uma viúva de 60 anos com cabelos grisalhos presos em coque e olhos que viram o 25 de Abril, servia o vinho com mãos trêmulas. Então, e o negócio? Ouvi dizer que andam por aí boatos. Tia Luísa, a solteirona fofoqueira, interveio. Sim, sobre a Sofia e o namorado. Verdade? O salão calou-se, o tilintar dos talheres parando. Mariana engasgou-se com o azeite, Sofia, ao lado, apertando o guardanapo até sangrar. Boatos falsos, tia. A Sofia é família para mim. Mais que isso. A resposta saiu afiada, mas de Isabel sorriu, compreensiva. O amor, filha, não precisa de rótulos. Lembra-te da tua avó, ela amava o vinho mais que o marido. Riram, aliviadas, mas o jantar deixou um travo amargo. De regresso ao apartamento, Sofia desabafou: a tua família aceita mais que a minha. O meu pai ainda reza o terço por mim. A família de Sofia era um mundo à parte, pescadores de Matosinhos, com mãos calejadas pelo mar e crenças enraizadas como conchas na praia. O pai, o Sr. Mendes, um homem largo de ombros e bigode espesso, esperava-as no Natal com o cheiro de sardinha assada e o som de ranchos na praça. Bem-vindas, meninas do vinho. Abraçou-as forte, mas os olhos detiveram-se em Sofia. E tu, filha? Ainda sem homem? O mar precisa de herdeiros. A mãe, de Maria, servia o caldo verde em silêncio, mas depois, na cozinha, puxou Sofia à parte. Eu sei, minha filha. Vejo como olhas para a Mariana. Mas o mundo é duro. Lágrimas partilhadas sobre a banca, mãos unidas em segredo. Mariana esperava na sala, ouvindo o mar bater na janela, sentindo-se intrusa e salvadora ao mesmo tempo. O ano novo trouxe resolução. Decidiram uma viagem, não de fuga, mas de reconexão. Para o Gerês, onde as montanhas se erguem como sentinelas verdes e as cascatas cantam hinos ancestrais. Alugaram uma casa rústica em Rio Caldo, com lareira de pedra e vistas para Rio Cávado. Os dias foram de caminhadas por trilhos de castanheiras, piqueniques com broa de milho e queijo de cabra, noites a contar estrelas como se fossem uvas no céu. Lembra-te do que o poeta disse: o amor é como o vinho, melhora com o tempo, citou Sofia, recitando Camões à luz da fogueira. Mariana riu, puxando-a para perto. Tu és o meu vinho preferido. O beijo veio natural, sob a lua cheia, um selo de cura. Não era fogo, mas brasa, quente, duradoura. De volta, o negócio floresceu. Uma parceria com uma cooperativa de mulheres no Dão trouxe novas uvas e o site da empresa ganhou uma secção Histórias de Mulheres, com depoimentos de enólogas portuguesas. Mas o passado não dorme. O ex-investidor, Sr. Almeida, reapareceu no e-mail. Mudei de ideias.
Mas só se uma de vós se estabilizar. Surgir um namorado público. A raiva subiu como bolhas no fermento. Responderam com silêncio, mas internamente doía. Ele representa todos eles, disse Mariana, esmurrando uma almofada. Sofia acalmou-a. Então, mostremos o nosso Portugal, o de 1974, o da liberdade. Organizaram um evento, noites de fado e vinho, no armazém transformado em salão. Convidadas, fadistas de Alfama, enólogas do Alentejo, mulheres de negócios de todo o país. O ar encheu-se de fumo de vela e notas de guitarra portuguesa, vozes femininas lamentando amores perdidos e encontrados. Uma fadista, com lenço de seda e olhos de carvão, cantou meu amor, e Sofia, embriagada pela música, subiu ao palco improvisado. Esta canção é para quem duvida, disse, voz trêmula. O amor não trai, o medo é que o faz. O público aplaudiu, lágrimas nos olhos, e Mariana, da plateia, sentiu o coração inchar. No final, abraços, cartões de visita, promessas de colaborações. Uma investidora de Braga, viúva e feroz, assinou um cheque. Gosto de mulheres que lutam. Mas o clímax veio inesperado. O primo João ligou numa madrugada de fevereiro, voz embargada. À minha ex ela contou tudo à família da Sofia. O rumor virou contra nós, dizem que eu sou amante secreto para encobrir o escândalo dela. O telefone caiu. Sofia correu para Matosinhos, Mariana ao volante, a autoestrada 28 cortando a noite como uma ferida. Chegaram à casa dos pais dela ao amanhecer, o cheiro de pão quente misturado a tensão. O Sr. Mendes esperava na porta, rosto de granito. Entra, Sofia. E tu, Mariana, és bem-vinda, mas isto acaba hoje. Na sala, com crucifixos nas paredes e fotos de comunhões antigas, a verdade explodiu. A mãe chorou, o pai praguejou contra o mundo moderno, mas Sofia ergueu-se. Pai, eu amo Mariana. Não como amiga. Como mulher. E o rumor? Era mentira para me magoar. O silêncio foi ensurdecedor, quebrado só pelo tic-tac do relógio. Então, o Sr. Mendes baixou a cabeça. Eu sabia. No fundo. O mar ensina a ver além das ondas. Abraços desajeitados, lágrimas salgadas como o Atlântico. Não era aceitação perfeita, mas um começo humanizado, português, com o tempo como aliado. A primavera irrompeu em Porto como um fado alegre, as margaridas brotando nas jardineiras das varandas e o azulejo das fachadas reluzindo sob o sol tímido. Mariana e Sofia, fortalecidas pela confissão em Matosinhos, navegaram o negócio com nova leveza. O investimento de Braga permitiu expandir o armazém, novas cubas de inox, um espaço para envelhecimento em barricas francesas e um jardim vertical de ervas aromáticas para infusões com vinho. Vamos criar algo único. Vinho com fado na alma, propôs Sofia, esboçando rótulos com motivos de guitarras portuguesas. Mariana aprovou, beijando-a impulsivamente no balcão da cozinha, rindo do risco de farinha no cabelo. Mas a cura não era linear, resquícios do rumor persistiam como borras no fundo da garrafa. Numa feira de vinhos em Lisboa, no pavilhão do conhecimento, um colega enólogo, um tipo de Santarém com sotaque arrastado e ego inflado, aproximou-se com um copo na mão. Ouvi dizer que tiveram um drama romântico em Porto. Namorado falso? Que história para vender vinho! Riu, mas o riso era veneno. Sofia corou, Mariana interveio. Histórias falsas vendem mentiras. Nós vendemos verdade, e o nosso vinho é puro. O homem encolheu-se, mas o incidente deixou um amargo. Na viagem de comboio de regresso, pelo Douro Vinheteiro, Sofia confessou, às vezes, pensa em fugir. Para o Brasil, onde o carnaval esconde segredos.
Mariana apertou a mão dela contra a janela, onde vinhas desciam em cascata. Fugir é negar as nossas raízes. Vamos plantar aqui. O verão trouxe o São João, a noite mais mágil de Porto. Fogos de artifício sobre o Douro, martelinhos de plástico batendo em cabeças risonhas, sardinha grelhada fumegando nas ruas. Elas juntaram-se à multidão na ribeira, vestidos leves e corações abertos. Um grupo de amigos, enólogas de Gaia, uma fadista de Coimbra, formava o círculo, brindando com garrafas do seu colheita. A confiança reconquistada, gritou a fadista, e todos ecoaram. Sofia e Mariana dançaram na ponte, os corpos suados colando-se ao ritmo dos bombos, o rio refletindo explosões coloridas. Num momento de quietude, sentadas nos degraus do cais, Sofia disse: "Lembra-te, Dugo, daquela mensagem? Quase nos destruiu." Mariana assentiu. Mas destruiu o medo. Revelou-nos. O negócio crescia, um contrato com uma cadeia de hotéis no Algarve, workshops online sobre vinho e empoderamento feminino. Inspiradas, criaram uma bolsa para mulheres vinicultoras, Bolsa Sofia e Mariana, em homenagem mútua. Candidatas chegavam de todo o país, uma viúva do Alentejo, uma jovem de Trás-os-Montes com mãos de ferro. Selecionaram 3 e o lançamento foi num piquenique nas margens do Douro, com cestos de empadas e guitarras afinadas. "Isto é o nosso legado", sussurrou Mariana, vendo as premiadas sorrirem. Sofia beijou a sua têmpora. "Nosso, sim." Contudo, o conflito ressurgiu numa forma nova, traição interna. A nova ajudante, a rapariga de Trás-os-Montes chamada Inês, forte, mas ambiciosa, começou a vazar ideias para um concorrente. Rótulos copiados, receitas de blend sussurradas em cafés de Gaia. Descobriram por acaso, num e-mail mal enviado. "Como pudeste?", confrontou Sofia, no armazém ao entardecer, o sol tingindo os barris de laranja. Inês, com olhos baixos, murmurou: "Queria o meu espaço." O rumor inspirou-me. Pensou que eram fracas por causa dele. A traição cortou fundo, não só profissional, mas pessoal, e quando a inveja de Ana. Despediram-na com pesar, mas o dano, perda de uma fórmula exclusiva, um processo judicial lento como o envelhecimento do vinho. A dor uniu-as mais. Passaram noites a reformular blends, mãos unidas sobre o caderno de notas, o ar cheirando a leveduras e possibilidades. "Traição ensina a vigiar, mas não a fechar", filosofou Mariana, citando um provérbio do avô. Sofia sorriu. "E o amor? Ensina a abrir." Numa dessas noites, sob estrelas no terraço da Foz, revelaram mais. Mariana confessou o medo de nunca ter filhos, de o nome Azevedo se perder. Sofia, o sonho de uma cerimónia discreta, só para elas e o mar. Um dia, prometeram, selando com um anel de cortiça trançada, símbolo simples, português. O outono voltou, com vindimas intensas. As encostas fervilhavam de vida, tratores ronronando, cestas transbordando, o suco roxo manchando saias e almas. Uma das bolsistas, a viúva do Alentejo, juntou-se à colheita, as suas histórias de perda entrelaçando-se às delas. "O meu marido partiu cedo. O vinho salvou-me. Vocês salvam umas às outras." As palavras foram bálsamo. No final da semana, uma festa na adega, fogueira crepitante, fada ao vivo, vinho fluindo como o rio. Sofia subiu a um barril, copo erguido. "É este amor o que cura, o que trai, o que permanece." Aplausos ribombaram e Mariana, nos braços dela, sentiu o mundo inclinar-se para o lado certo. Mas o ápice da tensão veio com o julgamento de Inês. No Tribunal da Baixa, sob tetos abobadados e retratos de juízes austros, testemunharam.
Inês chorou, admitindo: invejava a vossa força. O rumor mostrou uma fraqueza minha. O juiz, um homem idoso com gravata de seda, sentenciou leniência, multa e proibição de concorrência. Saíram para a rua molhada, aliviadas. Acabou, disse Sofia. Mariana abanou a cabeça. Não acaba. E vi. O inverno de 2025 trouxe geadas precoces ao Douro, as vinhas adormecendo sob um manto branco que lembrava os véus de noivas antigas. Em Porto, as luzes de Natal multiplicavam-se, árvores iluminadas na Trindade, presépios vivos na Baixa, mas para Mariana e Sofia, a estação era de introspeção. O negócio estabilizara, exportações para a França, um documentário curto sobre elas no RTP, intitulado Vinhas de Mulher. Somos ícones agora, brincou Sofia, vendo o trailer no telemóvel, enquanto bebiam chá de hortelã na cozinha. Mariana riu. Ícones com cicatrizes. A família evoluía devagar. O Sr. Mendes convidou-as para o Natal em Matosinhos, pela primeira vez sem interrogatórios. A mesa gemeu com mariscos, percebes, amêijoas, lavagante, e conversas fluíram como vinho branco. Conte-me do negócio, pediu ele, olhos suavizados pelo vinho. Sofia explicou Blends, Mariana as histórias por trás. No final, ele ergueu o copo, às minhas filhas, as que o mar me deu e a que escolheu. Lágrimas, abraços salgados. De Isabel, mãe de Mariana, enviou um jal de lã tecido à mão, para aquecer o coração. Pequenos gestos, tecendo aceitação. Mas o conflito maior fermentava, uma oferta tentadora de uma multinacional espanhola. Comprar a Vinhais do Norte por um valor que mudaria vidas, casa própria na Foz, viagens, segurança. O e-mail chegou numa manhã de neve fina, assinado por um executivo de Madrid. Vemos potencial. Mas integrem-se, uma de vós como figura pública, com imagem familiar. O subtexto era claro, o rumor renascia, disfarçado de estratégia. Eles querem-nos diluídas, disse Mariana, amassando o papel. Sofia passeava pelo armazém, tocando barris como velhos amigos. Vender é trair-nos. Mas recusar. Arriscamos tudo. Dias de debate, caminhadas pela marginal da Foz, onde o Atlântico batia furioso, noites em cafés com vista para clérigos, provando pastéis e pesando opções. Amigas aconselharam a fadista, siga o coração como no fado, a bolsista do Alentejo, eu vendi a minha alma uma vez. Arrependo-me. O ciúme sutil voltou. Mariana imaginava Sofia aceitando, partindo para a Espanha com promessas de estabilidade. E se fores tu a querer isso? Um futuro sem lutas? Sofia parou, olhos flamejantes. Quero-te a ti, burra. O resto é cenário. A decisão veio numa vindima simbólica, colhendo as últimas uvas tardias, sob um sol invernal raro. As mãos unidas na tesoura, cortando cachos maduros. Recusamos, declararam, escrevendo a resposta. Obrigadas, mas o nosso vinho é português, enraizado. Não se vende a alma. O alívio foi eufórico, mas o medo seguiu. Finanças apertadas, um inverno de contas a pagar. Improvisaram crowdfunding online, salvem as vinhas de mulher, com vídeos delas nas encostas, contando a jornada. O apoio veio em ondas, donativos de imigrantes no Canadá, mensagens de mulheres em Lisboa, até uma estrela de telenovela que partilhou no Instagram. O Natal passou em família unida, Matosinhos e Sedufeita misturados numa ceia gigante, com fado e vinho. O Sr. Mendes dançou um rancho com Mariana, rindo, tu moves-te como as ondas. Sofia observava, coração cheio. Mas na véspera de Ano Novo, o golpe, um incêndio na adega auxiliar em Gaia, suspeito, fios ruídos, talvez sabotagem de Inês vingativa.
Chamas lamberam barris, destruindo um lote de envelhecimento. Chegaram ao amanhecer, bombeiros ainda fumegando, o cheiro de madeira queimada como luto. Perdemos um ano, soluçou Sofia, ajoelhada nas cinzas. Mariana abraçou-a, perdemos garrafas. Não nós. A investigação apontou acidente, mas o trauma ficou. Reconstruíram com a ajuda das bolsistas, mãos unidas, suor partilhado. Isto é Portugal, renascemos das cinzas, como fada após o silêncio, disse a viúva do Alentejo, martelando uma parede nova. O incidente uniu a comunidade, vizinhos de Gaia doaram cortiça, um rancho local cantou na reconstrução. No Ano Novo, na Praça da Liberdade, fogos explodindo, elas brindaram, há 2026, resilientes. A primavera trouxe renascimento literal, novas vinhas plantadas, um bebé na família de Sofia, sobrinha, com olhos verdes como a mãe. Ela será livre, prometeu Sofia, embalando-a na praia de Matosinhos. Mariana sorriu, imaginando futuros. Mas o clímax emocional veio numa viagem a Lisboa, para uma gala de mulheres empresárias no Chiado. Vestidos elegantes, Sofia em verde esmeralda, Mariana em azul douro, subiram ao palco para receber um prémio, empresárias do Ano Norte. O discurso de Sofia, obrigadas aos rumores que nos testaram, às traições que nos forjaram. O amor verdadeiro cura, como o vinho tempo. Aplausos trovejantes, lágrimas no público. Nos bastidores, um beijo apaixonado, selando a vitória. De regresso, o rumor morreu de vez, substituído por lendas de força. Mas numa noite quieta, Sofia perguntou, e se tivermos um futuro nosso? Sem escudos. Mariana pensou, o Douro murmurando lá fora. Sim. Mas devagar, como o vinho. O verão de 2025 coroou Porto com glória, o Douro um espelho azul, as praias de Miramar lotadas de risos e guarda-sóis coloridos. Mariana e Sofia colheram frutos abundantes. O vinho novo, um branco floral de notas de citros e maracujá, esgotou em semanas. O negócio, agora uma rede de mulheres, expandiu para retiros enológicos no Gerês, yoga entre vinhas, meditações com provas. Curamos não só o paladar, mas a alma, anunciavam nos folhetos, com fotos delas de mãos dadas nas encostas. A família floresceu. O Sr. Mendes visitou a adega, provando o blend com orgulho paternal. Melhor que o meu vinho de garagem. D. Isabel tricotou mantas para a família estendida, as bolsistas. Até a tia Luísa, outrora fofoqueira, enviou um cartão. Desculpem as línguas soltas. Amo-vos. O perdão, lento como o envelhecimento em carvalho, amadurecera. Mas o verdadeiro clímax, o da alma, veio em setembro, nas vindimas finais. Uma tempestade ameaçava, nuvens negras sobre as colinas, mas as mulheres colhiam com urgência, cantando para afastar mal Sofia e Mariana, no topo de um socalco, tesouras em punho, sentiram a chuva começar, gotas grossas, bendições do céu. Como o nosso começo, disse Mariana, rindo enquanto o suco e a água se misturavam. Sofia parou, séria. Mariana. Casei-me contigo no coração há anos. Queres oficializar? Aqui, no Douro, com o rio como testemunha? O coração de Mariana parou, depois acelerou como um coração jovem. Sim. 1000 vezes sim. A cerimónia foi íntima, sob um carvalho centenário, com as bolsistas como damas, o rancho local cantando ai, se eu te pudesse abraçar. Anéis de ouro simples, gravados com vinhais eternas. O padre, um homem progressista de peso da régua, abençoou. No amor, como no vinho, há mistério e graça. Beijaram-se sob a chuva, um mundo lavado, o rumor uma memória distante.
O aftermath foi de paz, uma lua de mel discreta em Sagres, praias selvagens e pôr do sol no Atlântico. De regresso, o negócio brilhou. Um novo investidor, uma mulher que era de Londres, viu a autenticidade. Vocês são inspiração. A revelação pública veio suave. Um post no Instagram, foto delas na ribeira, mãos entrelaçadas. Parceiras em tudo. Amor português. Comentários fluíram, apoio de milhares, alguns julgamentos, mas o amor afogava o ruído. Anos depois, sentadas na varanda do armazém expandido, com o Douro ao fundo e uma neta adotiva, filha de uma bolsista, brincando aos pés, Sofia disse: o rumor destruiu confiança, mas revelou sentimentos. Curou-nos. Mariana ergueu o copo. À vida dramática, romântica, nossa. O sol poente tingiu o rio de ouro e Porto, eterna, sussurrou aprovação. O amor, como o vinho português, envelhecia belo, profundo, humano.